Hoje foi o dia que eu finalmente coletei o meu tomate, que eu plantei há 1 ano e 2 meses atrás. E eu vou usar ele para te falar o porquê que a vida não é injusta e porque você precisa ter um pouco mais de gratidão em momentos onde você tem dificuldade para sentir isso. Evandro, o que tem a ver um raio de um tomatinho com a vida ser justa ou você ter gratidão? Vamos lá. Há um tempo atrás, eu tive a seguinte ideia de pegar um tomate que eu comprei no supermercado, tirar uma semente dele e plantar. Eu plantei esse tomate enquanto a gente ainda estava em uma outra casa, enquanto a gente não estava nessa daqui, e esse tomate começou a crescer, nasceu vários raminhos de tomate, e aí eu decidi que eu tinha que passar para um vaso maior, e tinham muitos raminhos de tomate, muitos pequenos pezinhos de tomate ali, e eu entendi que eu queria deixar só uns 3 no final das contas. Um acabou morrendo, o outro, 2 cresceram juntos, e quando chegou o inverno eles pararam de crescer, as folhas todas caíram, e um secou completamente. Apenas um ramo de tomate continua ali, dormindo. E durante todo o inverno, nenhuma folha nasceu, teia de aranha cobriu eles, porque as aranhas estavam usando ele como base para criar teia. Mas aí veio a primavera, começou a sair algumas folhas, e depois ele começou a crescer mais e mais e mais, até chegar a mais ou menos 1,20 m de altura. E depois de um certo tempo, começaram a nascer as primeiras flores que dariam origem depois aos tomates, já que é assim que o processo funciona. Primeiro vem a flor, depois vem um tomate. Nasceram muitas flores, mas depois de tantas e tantas e tantas flores nascerem, murcharem e caírem, apenas uma flor deu certo. E essa mesma flor deu um tomate desse tamanho. Para você ter ideia, os tomates que eu comprava no mercado era pelo menos o dobro ou o triplo do tamanho desse daqui. E esse tomate é exatamente do mesmo tamanho da ponta do meu dedo mindinho. Bom, eu poderia ficar me sentindo uma pessoa muito injustiçada, já que eu dediquei tanto tempo, tanto amor, tanto cuidado, tanta água para o tomate crescer, e ele, no fim das contas, depois de 1 ano e 2 meses, só me deu esse tomatinho. Eu poderia ficar muito chateado com isso. Eu poderia achar que a vida é muito injusta, porque eu vejo muitas pessoas que plantam tomate e os seus tomates crescem demais, os seus tomates são suculentos, são gigantescos, eles podem ganhar dinheiro com isso, mas o meu pé de tomate só deu um tomate. Filha da mãe, safado. Eu vou deixar meu tomatinho aqui, inclusive eu nomeei ele de Tommy, e a gente, quando a Isa chegar, eu vou comer ele junto com ela numa salada, a gente vai colocar ele como se fosse uma cereja nessa salada, a gente vai comer porque a gente merece. Depois de 1 ano e 2 meses ele nasceu, ele tá maduro agora para comer, a gente merece comer. Mas eu vou deixar ele aqui por enquanto e eu vou explicar para vocês o porquê que eu decidi gravar esse vídeo. Oi, eu sou o Evandro e eu tô gravando um vídeo durante 90 dias para cumprir com uma meta, um objetivo, um desafio que eu coloquei comigo mesmo, para desbloquear a minha capacidade de comunicação, de expressão, de exposição aqui no YouTube. Exposição, exatamente. Eu queria me expor de uma forma mais leve e com uma rotina. Então eu me coloquei esse desafio de durante 90 dias, 3 meses, gravar um vídeo todos os dias e com isso implementar no meu cérebro, que eu não morreria fazendo isso. Porque para mim sempre foi um grande desafio, de fato, gravar vídeos, me expor na internet. E desde que quando eu comecei esse desafio, eu já falei sobre diversas coisas. Falei do meu dia a dia, falei sobre o meu trabalho, falei sobre o meu relacionamento, sobre viagens, sobre coisas do cotidiano. E teve dias que eu apareci aqui só para falar que eu apareci, mas não trouxe nada de útil. E a gente está no final desse desafio. Tá quase acabando. Tem muitas coisas que eu quero falar, mas eu sei que esse desafio vai acabar e eu não vou conseguir falar todas essas coisas. Por falta de tempo, por falta de possibilidades mesmo de trazer coisas até mais legais que eu quero. Mas sempre que eu posso, eu gosto de trazer a minha visão sobre a minha vida e sobre como eu gosto de ver a vida de forma geral. Eu me considero uma pessoa muito observadora.
E esse meu lado observador fez com que eu aprendesse muitas coisas com relação à vida, com relação a conteúdos, com relação a estudo, com relação a relacionamento, enfim. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. E as pessoas sempre me diziam isso. E as pessoas, algumas também, diziam que admiravam muito isso em mim. Mas eu nunca, no final das contas, entendi o que ser um observador de fato me ajudava. E hoje eu entendo que ser um observador é uma coisa interessante, mas se você ser uma pessoa observadora é simplesmente você ser uma pessoa que é capaz de ver dados. Dados de coisas que estão acontecendo. Agora, para que esses dados, essa informação te sirva de algum modo, você tem que analisar esses dados e não só observá-los. Tem muitas pessoas que investem muito tempo em observar, mas não investem tempo em analisar. E ser uma pessoa analítica é entender o que esses dados podem servir para você. Então, de um tempo para cá, eu tenho procurado a ser uma pessoa não só observadora, mas também analítica. E entender que esses dados, essas informações que eu vejo, podem e devem me servir de alguma forma. Em coisas muito simples, como por exemplo, o nascimento de um tomate. Eu estou vivendo um momento da minha vida onde tem muitas coisas acontecendo. Muitas coisas internamente, muitas coisas no meu externo, na minha vida, no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha carreira, no que eu estou construindo de fato de propósito de vida. E durante esse período da minha vida, eu estou me tornando uma pessoa mais sensível e mais analítica e mais observadora, procurando sempre entender o que eu posso aprender com as coisas que são me presenteadas, aquilo que acontece no meu redor. E hoje, quando eu olhei para esse tomate, eu tive esse pensamento que eu falei para vocês no começo do vídeo. Caraca, 1 ano e 2 meses para um tomate. Mas que safadeza, que injustiça é essa? Não faz sentido, não vale a pena. E aí, eu tentei me convencer do porquê eu deveria manter, ou melhor, eu comecei a me perguntar por que eu deveria manter o tomate vivo, sendo que eu só tava me dando trabalho mesmo. Era uma planta que não era tão bonita no meu ponto de vista, mas é natureza, eu gosto de natureza, eu gosto de deixar ela ali, mas ela não estava me dando frutos, como eu gostaria. E eu comecei a fazer uma analogia com o meu trabalho. Será que meu trabalho está dando os mesmos frutos que eu quero? Será que o meu trabalho está de fato avançando de alguma forma? Será que eu vou ter resultados como eu esperava? Ou será que eu vou ter resultados como esse tomate aqui? Poxa, a vida é muito injusta. Porque a gente planta, a gente cuida, a gente olha, a gente rega, e no final das contas, às vezes o que a gente tem é um único fruto e pequeno. Esse foi o meu primeiro pensamento. Mas depois eu entendi que a vida, na verdade, ela é muito justa. A vida ela é muito justa. Porque eu colhi exatamente o que eu plantei, talvez não na quantidade que eu queria, e pode ser que eu não pudesse colher nada, porque talvez eu tive um despreparo na hora de plantar, na hora de cuidar da planta, talvez eu não coloquei a planta no seu habitat mais propício para que ela de fato traga mais frutos, mais abundância. Pode ser que eu não tenha regado ela direito, pode ser que eu não tenha adubado a terra direito. No final das contas, eu estou trazendo tudo isso para te falar que quando eu plantei a semente de tomate, eu não era um expert em plantar tomate. Eu não conhecia sobre solo, eu não conhecia sobre agricultura, eu conheço o básico que é pegar uma semente, colocar na terra e colocar água. Eu fui pensar sobre adubagem um tempo depois. E por que isso é tão importante para a nossa vida? E por que eu fiz essa análise e essa comparação com o meu trabalho? Hoje, eu coloco um certo tipo de empenho no meu trabalho, aqui no meu trabalho no digital. E eu não acredito, do fundo do meu coração, que todo o meu trabalho
retorne aquilo que eu gostaria. E de fato não retorna. Todo o empenho que eu faço, todo o investimento que eu faço de tempo, de energia, de vontade, não retorna aquilo que eu queria. E que bom que não retorna. Sabe por quê? Porque a vida é justa. Imagina se eu, com pouca experiência, ou com nenhuma experiência, plantasse o tomate numa terra com poucos nutrientes, não regasse ele, não adubasse essa terra, deixasse o tomate longe do sol, em umas condições completamente adversas para que esse tomate se desenvolva e dê bons frutos, e mesmo assim, se com todas essas adversidades, o pé de tomate me desse tomatinhos em abundância. Que injusto seria isso. Porque eu não fiz o meu melhor trabalho, eu nem sequer fiz o mínimo para que o tomate respondesse da melhor forma possível, que ele me desse aquilo que eu estou procurando ter dele. Você entendeu onde eu quero chegar? Às vezes, a gente investe o mínimo, achando que é muita coisa, pela nossa falta de experiência. Às vezes a gente dá muito, segundo a nossa experiência. A gente se dedica, a gente faz o nosso melhor, mas nem sempre aquilo é o necessário. Nem sempre aquilo ali é o mínimo para que a gente tenha um resultado interessante. Então, às vezes, o que a gente recebe é um pequeno tome como resultado. E a gente pode se frustrar, a gente tem todo o direito disso. A gente pode querer talvez não plantar mais nenhum tomate, ou talvez não desenvolver mais nenhum projeto na nossa vida. Mas eu hoje entendo que tudo aquilo que dá errado, e o que é dar errado? Dar errado para mim é não sair conforme eu planejei. Não sair conforme as minhas expectativas planejavam. Quando eu entendo que algo sai das minhas expectativas, não é porque era para dar errado. É simplesmente porque eu estava com expectativas muito altas para pouca entrega, para pouco empenho. Por quê? Porque talvez eu não tenha a capacidade de fazer um bom trabalho. Talvez eu não tenha o conhecimento certo para fazer um trabalho que seja o mínimo para me dar o resultado que eu quero. E eu não posso culpar a vida, culpar o destino, culpar a natureza das coisas se eu não estou preparado para aquilo. E eu também não posso me infantilizar, ou talvez eu não posso me vitimizar dizendo que a vida é injusta, sendo que ela só está me dando aquilo que eu estou dando em volta. Então, eu fiz a minha parte, eu plantei o tomate, mas eu não fiz o melhor para esse tomate dar o melhor resultado. Seria injusto se a natureza me desse mais do que eu merecia. E eu estou gravando esse vídeo não só para as pessoas que assistirem, mas também para mim. Porque falar tudo isso faz que isso também fixe na minha mente. Às vezes, a gente confunde o pouco com o mais do que suficiente. Mas entenda também que o seu pouco hoje é melhor do que nada. Há 1 ano e 2 meses atrás, eu plantei um pé de tomate e hoje eu fui capaz de colher um tomate. Se eu não tivesse plantado tomate nenhum, semente nenhuma, eu não teria coletado nenhum tomate. Eu não teria tido essa experiência de me frustrar com um raio de tomatinho pequeno. Mas hoje eu posso, com toda certeza, te dizer que o método que eu usei para plantar tomates, ele funciona. Afinal de contas, meu tomate nasceu. O meu tomate sobreviveu ao inverno. O meu tomate deu um tomatinho. Então hoje eu posso dizer que eu tenho experiência para te dizer como plantar um tomate nas condições Y e X e você ter ao menos um tomate. Pode ser que você não tenha nenhum, mas com o método que eu tenho, você consegue ter um tomate. O que isso pode te mostrar agora? O meu método pode não ser o melhor, mas ele funcionou para dar um pequeno resultado. A partir disso, eu vou entender que se eu daqui para frente
continuar querendo ter uma plantação de tomates que eu não quero? Mas digamos que eu quisesse, digamos que eu, a partir de hoje, queira ser uma pessoa que cuida de tomates, que vende tomates, um agricultor. Eu agora tenho que me especializar, porque eu entendi que o meu método não funciona para o resultado que eu quero. Então eu tenho que procurar mais clareza sobre plantação de tomate. Procurar me informar melhor, procurar estudar, procurar profissionais que possam me ajudar e me dizer o que é necessário para ter o resultado que eu quero. Se é que é possível, e se não for possível, eu vou chegar mais perto daquilo que eu quero como resultado. Aí sim, a vida vai ser justa, porque eu vou dar o que é necessário e vou receber de acordo com o que eu dei. Quem diria que um pequeno tomatinho iria me mostrar tanto sobre justiça e deixaria o meu dia tão mais interessante com essa análise de dados, com essa observação tão profunda. Quem diria que um pequeno, simples tomate poderia ensinar tudo isso? Olha para a sua vida. Se pergunta quais são as coisas que estão funcionando e que não estão funcionando. E honestamente, pergunta se você está dando o seu melhor. Se você quer que melhore e você acha que você não está dando o seu melhor, procure dar o seu melhor. Se você sente que você está dando o seu melhor e mesmo assim não está dando certo, talvez você não esteja dando o que é suficiente para o resultado que você espera acontecer. E se esse for o caso, não desista. Procure ajuda, procure conhecimento, procure clareza, para que assim você possa fazer o mínimo para o seu resultado desejado acontecer. E depois do mínimo, você faz melhor. E aí você faz o máximo. E você aumenta de nível, aumenta os seus resultados. Eu entendo que a vida é sobre isso. Mas um tomate me ensinou que a vida é bem justa. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você dar um curtir aqui embaixo, se inscrever nesse canal e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Sem tome, tá? Porque eu vou comer ele hoje. Vejo vocês amanhã. Valeu!